Olá a todos, bem-vindos de volta. Aqui mais um vídeo no canal. Temos estado paradinhos, isto tem estado muito morno. A vida acontece e eu não tenho estado a gravar. Depois de uns quantos vlogs com as leituras de setembro e do centenário de Italo Calvino e mais um vlog qualquer sobre o mais recente Nobel da Literatura, Ian Fosse. Parámos um bocadinho, não é? Pois foi. Vamos ver se retomamos. Nós estamos a 5 de dezembro e eu ainda não falei de nada de leituras de novembro. Enfim, daqui a bocado acaba o ano e estamos nisto, não é? Não pode ser. Mas a verdade é que quando paro um período e fico um período de umas semanas sem gravar aqui nada para o canal, depois parece que custa mais. Custa mais ligar a câmera, custa mais começar a falar com vocês novamente. Mas pronto, vamos lá. Vamos lá. Eu também estou um bocadinho constipada, portanto vamos ver se isto sai bem. E se conseguimos aqui um vlog de leituras de dezembro. Talvez, é a ideia, vamos ver. Então, atualizações, o que é que eu andei a fazer, a ler nestas últimas semanas? Eu vou recorrer aqui ao computador, que é a minha cábula, não é? Leituras. Posso começar por onde? Posso começar pelo audiobook que eu ouvi. The Woman in Me, da Britney Spears. Foi o livro mais recente que saiu, de uma autobiografia da cantora Britney Spears. Acho que toda a gente a conhece, não é? Aqui há talvez um ano e tal, eu voltei a acompanhar o que se passava na vida da Britney Spears. Já não acompanhava há muito tempo, mas ouvi falar no movimento Free Britney, libertem a Britney, criado pelos fãs dela, que começaram a perceber a certa altura que se passava ali algo muito estranho na vida dela, que ela parecia estar aprisionada e não tinha liberdade para viver a sua vida livremente, conforme é suposto para uma mulher que é maior de idade, não é? E foi quando ela finalmente, depois de muito se falar e de muita luta por parte dos seus fãs, mais fãs, por assim dizer, ou seja, aqueles mesmo à séria, que vão fazer manifestações para a rua com cartazes, ela lá conseguiu contratar o advogado que ela queria. Ela estava sob uma tutela, esteve 13 anos sobre uma tutela horrenda, em que o pai dela, que é um alcoólatra e sempre foi um pai abusivo, do qual ela tinha medo, o pai estava a controlar todos os aspectos da vida dela. Controlava o dinheiro, os milhões que ela ganhava, forçava a trabalhar mesmo doente, isto segundo a própria, e era muito abusivo com ela, era horrível com ela, ameaçava que se ela não se portasse bem, não fizesse tudo como ele queria, que a privava de ver os filhos, etc. Que era, pronto, era tudo o que ela realmente tinha e ela acabava por obedecer, não é? Por amor aos filhos e por medo do pai. Todas as pessoas que o pai contratava, na prática, queriam o dinheiro dela, ninguém queria propriamente saber dela. Então ela é uma mulher hiper mega conhecida pelo Globo, que fatura milhões, amada por tanta gente, mas na realidade a vida pessoal era um horror, era um verdadeiro pesadelo. Quando ela finalmente conseguiu ir a tribunal, conseguiu libertar-se desta tutela abusiva. E ela tinha prometido escrever um livro sobre o assunto e escreveu o The Woman in Me. E eu ouvi o audiobook. E eu acabei por lhe dar 4 estrelas Isto é assim um bocado estranho, não é? Dar estrelas, fazer avaliações, classificar uma autobiografia, mas eu acabei por dar 4 estrelas porque eu já sabia tudo o que lá estava. Eu pensei que o livro me ia trazer algo de mais íntimo, de mais escondido, mas não trouxe praticamente nada novo. Aliás, trouxe uma novidade, algo que eu não sabia, que o mundo não sabia, que ela revelou nesta obra, mas de resto eu já sabia de tudo. Então o que é que ela revelou? Na prática que durante aqueles anos em que ela namorou com o Justin Timberlake e o mundo inteiro, em todas as entrevistas, lhe perguntava quando é que ela começava a ter relações sexuais, se ela ainda era virgem, que aquilo era uma opção de tudo quanto era jornalista, sempre a perguntarem se a rapariga ainda era virgem. Isso hoje acho que seria muito mal visto, mas na altura era assim uma coisa banal, e ela, coitada, respondia sempre.
Ela acabou por revelar nesta memoir que chegou a engravidar do Timberlake e que ele não queria o filho. E ela acabou por tirar. Um bocado contrariada, mas ele não queria ser pai naquela altura. Então foi assim a revelação mais explosiva, mas de resto já sabia de tudo. Enfim, uma história muito triste de uma mulher de 40 e poucos anos, 40, 41 anos, que me parece, e sempre me pareceu ser assim uma joia de pessoa, um amor de pessoa com coração grande demais. Talvez por isso ela também tenha levado a vida que levou, por ser tão bondosa e sempre de ajudar o próximo, e acabou por sofrer as consequências, não é? Por ser talentosa, por faturar muito e por ter uma família horrenda, que nunca se interessou, uma família muito disfuncional, que nunca se interessou praticamente nada por ela. Irmãos, pai, mãe, é tudo uma desgraça absoluta, enfim. Muito sofrimento desta moça. Depois passei para um sofrimento diferente, por assim dizer. Estreiei-me com Rosa Montero e a ridícula ideia de não voltar a ver-te. Já agora, eu adoro esta capa e eu adoro esta edição. Eu adoro esta capa, assim, rija, com esta fitinha. Acho que os livros deviam ver todos com estas fitinhas que servem de marcador. Adorei isto. Em relação à obra em si, é uma não-ficção. Rosa Montero diz-nos que foi convidada pela editora dela, isto após a própria Rosa Montero ter ficado viúva. Ela perdeu o seu companheiro de vida de muitos, muitos anos. Eu acho que foi bem uns 20 anos que ela viveu com o Pablo. Ele morreu, assim, adoeceu e num período curto de tempo acabou por morrer. E algum tempo depois disso, a editora dela convida a escrever um texto curto, baseado no diário de Marie Curie, a mulher que foi prémio Nobel. A primeira mulher prémio Nobel e a única mulher que ganhou 2 prémios Nobel, portanto, uma mulheraça. Prémios Nobel da Física e da Química. E depois de Marie Curie ter ficado viúva, o marido Pierre, agora dá-me uma branca, mas eu acho que é Pierre, morreu atropelado de um momento para o outro, e isso causou um sofrimento gigantesco em Marie Curie, que era apaixonadíssima pelo marido, pai das 2 filhas, a pessoa com quem ela trabalhava todos os dias num laboratório perto de casa, com rádio. Eles trabalharam os dois no desenvolvimento, naquilo que conhecemos hoje em dia, devemos muito a eles de radioatividade. Eles trabalhavam os dois com rádio, e o marido de um momento para o outro saiu à rua e já não voltou vivo, porque foi atropelado. E ela escreveu, durante um período de tempo, 1 ano sensivelmente, depois da morte do marido, ela escreveu vários pensamentos num diário. E a Marie Curie, a Rosa Montero, fala-nos desse diário e divaga um bocadinho sobre aquilo que ela depois, entretanto, foi conhecendo sobre a vida desta mulher prémio Nobel, desta grande mulher. Sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre os desafios por ser uma mulher a trabalhar nesta área dominada por homens, não é? Pelos elementos do sexo masculino, os desafios que ela encontrou, o quanto ela e o marido se puseram em risco por trabalharem sem grande proteção ou sem nenhuma proteção com rádio, as lesões para o corpo deles, que eles talvez não se tenham apercebido inteiramente, e sobretudo fala de dor, fala de luto, fala de sofrimento, e Rosa Montero, estou sempre a baralhar as duas, e Rosa Montero fala-nos de uma forma como se estivéssemos a conversar com uma amiga, não é? Este livro, eu achei que isto parecia uma conversa com uma amiga. Rosa Montero diz-nos assim logo no início da obra: Marie Curie não foi só a primeira mulher a receber um Nobel e a única a receber 2. Foi também a primeira a licenciar-se em ciências na Sorbonne, a primeira a doutorar-se em ciências em França, a primeira a ter uma cátedra, etc, etc.
Foi a primeira em tantas frentes que se torna impossível enumerá-las. Uma pioneira absoluta. Portanto, isso já justifica escrever um livro, não é, sobre esta mulher. Mas esta obra não é só sobre os feitos desta mulher que lutou sempre, pondo a vida em risco, até aos seus últimos dias. É uma história, é uma obra sobre dor. E daí a sua beleza. E enquanto Rosa Montero nos fala da Marie Curie, da sua dor e da sua luta e do seu sofrimento porque perdeu o grande amor da sua vida e teve que ficar sozinha a criar 2 filhas, e teve que continuar a trabalhar. Ela também fala-nos um pouquinho, embora ela admita, a Rosa Montero admite que não nos fala muito, ela fala-nos um pouquinho sobre a sua própria dor, o seu próprio luto por ter perdido o amor da sua vida, não é? Rosa Montero diz: a verdadeira dor é indizível. Se conseguimos falar do que nos angustia, estamos com sorte. Significa que não é assim tão importante. Porque quando a dor cai sobre nós sem paliativos, a primeira coisa que nos arranca é a palavra. É provável que reconheças o que digo. Talvez o tenhas sentido, porque o sofrimento, tal como a alegria, é algo comum em todas as vidas. Falo daquela dor que é tão grande que nem sequer parece que nos nasce de dentro, que é como se tivéssemos sido sepultados por uma avalanche. E assim ficamos, tão enterrados sob essas toneladas pedregosas de pena que nem conseguimos falar. Temos a certeza que ninguém nos vai ouvir. Mais à frente diz: foi o que fez Marie Curie quando lhe trouxeram o cadáver de Pierre. Encerrou-se no mutismo, no silêncio, numa frieza pétrea e aparente. Estavam casados há 11 anos e tinham 2 filhas, a mais pequena com 14 meses. E assim continua. Mas esta não é uma obra para chorar as pedras da calçada de toda. É uma obra que se lê muito bem e é como eu disse, parece que temos ali uma amiga a conversar connosco, a contar-nos sobre o que ela descobriu da vida de uma grande mulher, ao mesmo tempo também faz ali um paralelozinho com a sua própria vida. Portanto, gostei imenso desta obra e recomendo muito. O que é que se seguiu? Seguiu-se um audiobook, assim mais leve, uma onda mais leve, demasiado leve porque eu não gostei assim muito. Foi das Christina Lauren, no original chama-se Roomies e na edição portuguesa está traduzido como Juntos Mas Pouco. É uma história muito leve, não é? Destas autoras, por norma, é uma história muito leve de uma moça que a família dela trabalha na área da música, fazem espetáculos musicais, e a certa altura ela conhece no metro de Nova Iorque, se não estou em erro, um jovem que toca, ele toca no metro e toca muito bem, pelo visto é um grande músico. E acontece ali qualquer situação, o tio dela, a quem ela sente que deve muito, por quem ela sente que está em dívida, o tio precisava de montar um espetáculo e precisava ali de um músico, porque tinha acontecido qualquer coisa com o músico que eles tinham, e ela lembrou-se que aquele músico do metro que ela ouviu já várias vezes, e porque ela tinha ali um fraquinho, que tinha ali uma paixoneta pelo rapaz, que era a pessoa ideal para preencher essa vaga que tinha ficado aberta. Assim ela ajudava o tio e aproximava-se daquele rapazinho a quem ela, de certa forma, já tinha pescado o olho. Vai-se a saber, e o rapaz estava nos Estados Unidos ilegal, já há alguns 3 anos, né? Tinha entrado para os Estados Unidos com um visto qualquer, o visto caducou, pronto, acabou, foi-se deixando de ficar, como acontece com muita gente, foi-se deixando de ficar e ficou ilegal. Então o que é que ela decide fazer? Casar com o rapaz. Propõe-lhe casar com ele para tentar assim conseguir legalizá-lo. Mas eu achei que isto foi tudo de um facilitismo imenso, exagerado, tudo muito fácil, tudo muito simples, conseguiram casar, conseguiram os papéis, conseguem tudo e mais alguma coisa sem grandes dificuldades, aquilo que supostamente são entraves. Faça o que eu sei que é a realidade, para qualquer pessoa que está ilegal nos Estados Unidos conseguir a papelada para se tornar legal, para se tornar um cidadão norte-americano, foi tudo tão simplificado,
que eu achei assim fraquinho. E a história deles, meh, assim muito meh, dei-lhe 3 estrelas e pronto. E siga, ok? Depois, voltando às obras físicas, eu já andava super curiosa aqui com as obras da Elizabeth Strout, né? Ela é muito reputada e eu tenho ouvido falar muito bem desta autora, tanto pela série do Olive Kittredge, algo assim, que eu ainda não conheço, como pela série da tetralogia da Lucy Barton. Então, eu comecei a ler, e li até ao fim. My Name is Lucy Barton, que é o primeiro da série de Lucy Barton. Se bem que a série chama-se Amgash. Este é o número 1 da série Amgash. Amgash é uma terra que faz parte do estado de Illinois, nos Estados Unidos. Terra onde nasceu a nossa Lucy Barton. My Name is Lucy Barton. O meu nome é Lucy Barton, na edição que eu acho que é da Alfaguara. Edição portuguesa. Amei a história e a escrita da Elizabeth Strout. Elizabeth Strout. Ok? Adorei esta história. A Lucy Barton é uma mulher casada, mãe de 2 filhas, que foi operada e não está nada bem de saúde, está internada, está no hospital. E ela está lá sozinha. Até que, do nada, a mãe a vai visitar. E do nada porquê? Porque a Lucy não tem qualquer relação, já há muitos anos, não tem qualquer relação nem com a mãe, nem com o pai, nem com os irmãos que ela deixou em Amgash. E nós ficamos a conhecer um pouquinho, quando a mãe a vai visitar, começamos a perceber que não há ali realmente relação, porque ela fica muito contente de ver a mãe, mas fica também muito surpreendida. E ela diz que não tem coragem para lhe perguntar pelo pai. E percebemos que há anos e anos que não há qualquer relação, que eles não sabem nada da vida uns dos outros. Ela casou e teve as filhas e os pais não visitaram, não conheceram as netas, não sabem nada da vida da filha, etc. Mas também conseguimos perceber que não há ali propriamente uma discussão, não houve ali um grande drama que levou àquele afastamento. Simplesmente Lucy Barton decidiu mudar de vida, porque ela teve uma vida muito... Isto está a fazer reflexo. Muito pobre. Ela viveu na miséria absoluta, assim, uma pobreza mesmo desmedida. E ela, a certa altura, pega em si própria e vai morar para Nova Iorque e vai tentar a sorte em Nova Iorque e viver uma vida mais desafogada. Isso acabou por quebrar os laços com a família dela. Mas isto tudo para dizer que a escrita em si, isto não é um livro com grandes acontecimentos, ela está numa cama de hospital a obra toda. Dá para perceber que ali o casamento não está fantástico. Mas o grande foco é a mãe. A mãe que fica ali na cama do hospital com ela durante uns 5 dias. Não há aquela coisa, ai, minha rica filha que estás internada, beijinhos, abraços. Não há isso. Não há aquele calor que deveria existir, não é? Entre uma mãe e uma filha, aquele amor, aquela... Mas a mãe foi visitar ali, ela fica feliz por isso. E ela sente-se acomodada com isso. E a escrita desta autora é... Eu senti que era uma escrita e era uma obra para pessoas já com uma certa maturidade, com mais experiência de vida, para realmente conseguir apreciar o que aqui está. Porque Elizabeth Strout vai ao mais íntimo. Ela tem aqui um blurb da Hilary Mantel, que eu acho que resume de uma forma magnífica o que é a escrita desta autora, com base apenas nesta obra. Writing of this quality comes from an attention to reality so exact that it goes beyond a skill and becomes a virtue. E realmente é isso. Esta autora consegue, parece que há ali uma observação da vida real, do mais íntimo do ser humano, que ela consegue ir pescar e transpor para esta obra. Não sei se isto faz muito sentido.
a caracterização destas personagens, o tanto que esta autora consegue dizer sobre uma personagem que está numa cama de hospital. Está numa cama de hospital. E tudo se passa ali, numa cama de hospital. Mas ela conta-nos tanto sobre estas personagens, porque realmente há uma grande observação da realidade do ser humano. E é fantástico, adorei a escrita. E claro, acabei peguei logo no número 2, no Amgash 2, que é Anything is Possible. Eu tinha ouvido falar muito bem deste e do terceiro, que é o William. Deste segundo, eu tinha, é assim, mais ou menos, são umas cartas, ouvi eu assim umas cartas, umas histórias avulsas, assim, sobre outras personagens que moram em Amgash. Eu ainda só estou no início, eu estou na página 26, ainda estou na primeira história, mas estou a gostar bastante. Esta primeira história é sobre um dos vizinhos que esta família tinha, aqui em Amgash, Illinois. E quando Elizabeth Strout nos conta a história deste homem, deste vizinho, ao mesmo tempo nós ficamos a conhecer a família Barton, não é? E ficamos a conhecer muito melhor Lucy Barton e o irmão dela e percebemos muito melhor ainda o que está aqui. Portanto, eu estou a gostar muito, por enquanto, estou a gostar muito desta história. Vamos ver as restantes, mas estou super entusiasmada para dar continuidade a esta leitura. Nos entretantos, juntamente com este Anything is Possible, eu estou também prestes a concluir, finalmente, A Cidade e as Serras, okay? Do Essa de Queiroz, que é o último livro do meu projeto Um Ano a Ler Essa, A Cidade e as Serras. Eu já devia ter acabado esta obra, mas ainda faltam cerca de 30 páginas. Porquê? A escrita dessa Queiroz, que eu adoro, está cá toda. Isto é uma das últimas obras que o autor escreveu. E já foi publicada pós-mortem. Só que está-me a custar um bocadinho, porque em termos de ação não há assim muito que se lhe diga. Não há grandes acontecimentos. Isto é a história do Jacinto, que é um homem que vivia em Paris, na civilização, numa grande cidade, muito movimento, etc, etc. Mas, por motivos que agora não interessam nada, ele regressa a Portugal, ao norte de Portugal, região do Douro. E fica lá uma temporada e ele já estava bastante insatisfeito com a vida na cidade. Precisava ali de uma mudança. E ele acaba por se ambientar muito bem em Portugal e nas serras, na zona de Tormes. E acaba por se apaixonar por uma vida mais espacata, a vida do campo, a vida da serra. E é como é que ele se chama? O Zé Fernandes, que acompanha o Jacinto, que nos vai contando a história deste homem e das mudanças da vida da cidade para a vida no campo, uma vida mais feliz, mais pacata, mais etc, mais realizada. E é basicamente isto. Ainda não sei o final, não é? Ainda me faltam 30 páginas, mas não existem grandes acontecimentos e eu tenho tendência a não ler com grande celeridade obras que se tornam mais lentas, não é? Tem uma narrativa mais lenta. Mas pronto, espero acabar. Hoje é terça-feira. Portanto, espero acabar isto esta semana, não é? Entre hoje e amanhã espero acabar esta obra, porque eu já devia ter acabado isto. Enfim. E é isso. Portanto, tenho estas duas leituras em andamento e tenho um audiobook, que é o Finding Me. É isso? É Finding Me? Oh, meu Deus. Desculpem, deixem-me ver a cabo. Entretanto, lembrei-me de outro audiobook que eu também já ouvi e gostei muito, de não ficção. É Finding Me, da atriz Viola Davis, que é uma autobiografia também. Eu já conheço um pouquinho da história de vida desta atriz, porque já ouvi em algumas entrevistas a falar sobre a vida difícil que ela teve, até se tornar muito conhecida e rica e famosa e uma grande atriz. Também teve assim uma vida bastante difícil. E eu gostei muito de a ouvir nas entrevistas que assisti, portanto fiquei com curiosidade relativamente à autobiografia dela e comecei a ouvir recentemente, mas ainda estou no iniciozinho.
Pronto, que mais? Por fim, que isto já vai longo, ainda não me calei. O audiobook de que eu estava a falar é o Sorry for Your Loss, escrito por Kate Marshall, que é uma mulher que nos relata a sua experiência profissional a trabalhar numa morgue e fala-nos dos seus mortos, de alguns casos, de algumas situações de alguns mortos, situações mais peculiares, de mortes assim mais estranhas, ou de familiares com comportamentos mais estranhos, de quererem tirar fotografias com os mortos, apesar dela dizer, pois não é autorizado, não queremos que façam isso, por favor respeitem o morto, ele não pode dar consentimento, porque já morreu, não é? E as pessoas querem tirar fotografias ou assim situações mais estranhas e relata-nos um pouco como é que as pessoas, as formas diferentes como as pessoas reagem à morte de familiares, que se parte do princípio, se forem os pais, se forem os filhos, familiares próximos, partimos do princípio que há dor, que há luto, e às vezes não há assim tanto, não é? Porque as relações não estavam assim muito boas, enfim. Ela conta-nos várias histórias peculiares e atravessa o período, começa no período pré-pandemia, mas depois atravessa o período da pandemia e as dificuldades que houve, porque não podiam autorizar que as pessoas entrassem, independentemente dos mortos terem ou não falecido com Covid. Não havia autorização e a dificuldade que era e a tristeza que ela própria também sentia por dizer às pessoas que não podia, aos familiares, não se pode vir despedir do seu familiar que acabou de morrer. Então foi uma obra muito bonita o tema do luto e da morte cada vez me interessa mais, porque acho que enquanto sociedade, de uma forma geral, nós não lidamos bem com a morte, mesmo que seja a morte de outras pessoas que nem sequer são nossas familiares ou que nem sequer são propriamente pessoas muito próximas, mas nós não sabemos lidar com a morte de uma forma geral. E acho que devemos aprender e para isso devemos conhecer melhor estas experiências e ouvir falar e ler sobre o assunto, eu acho. E não me incomoda nada, pelo contrário, acho que é lindo, é bonito de ouvir estes relatos, estas experiências de quem conhece a morte mais de perto, porque trabalha com mortos. E acho fantástico e gostei muito de ouvir este audiobook. Recomendo imenso este tipo de literatura. Tinha aqui outras coisas para ler sobre luto ou sobre pessoas que acompanham, pessoas já mortas ou em final de vida, em cuidados paliativos, por aí. Eu acho que temos muito a aprender, todos nós temos muito a aprender com estas pessoas e com estes relatos. E é isso, por enquanto é isso. São as leituras que fiz recentemente, desde o último vídeo que aqui publiquei, e são as leituras que tenho em andamento. E estamos a 5 de dezembro, conforme eu disse há pouco. E é aquela coisa de, estamos no final do ano, até ao final do ano ainda quero ler isto, e existem 500 livros que uma pessoa quer ler e realisticamente não vai ser possível ler nem um terço daquilo que eu queria muito ler até ao final do ano. Então, é ridículo, mas é tipo, claro que posso sempre ler em janeiro, em fevereiro, em março e por aí fora, não é? Mas psicologicamente a minha cabeça já está tipo, estamos na reta final do ano, ainda quero ler mais 500 livros que tenho na estante e como é que isto vai acontecer? Não vai acontecer, não é? Não vou ler, obviamente. Mas pronto, mas é isso, olhem. Assim que se proporcionar, depois faço nova atualização de leituras aqui no canal. Altura de atualizar leituras. Então, terminei A Cidade e as Serras. Não tenho muito mais a dizer relativamente à obra, à história em si do que já tinha dito, mas surpreendeu-me as notas finais que explicam que eu já sabia, esta era uma das últimas obras do autor
e que tinha sido publicada, a obra tinha sido publicada após a morte de Essa, em 1901, um ano depois do falecimento do autor. Eu não sabia o porquê. Então parece que o editor foi muito exigente com as provas enviadas e quis imensas alterações. Alterações que o autor não achou muito propriamente fundamentadas ou justificadas, e isso acabou por arrastar a publicação, a revisão e a publicação de A Cidade e as Serras, e isso fez com que, à data da morte de Eça de Queiroz, uma boa parte desta obra ainda estivesse manuscrita. E depois coube Ramalho Ortigão a árdua tarefa, pelos vistos, de decifrar a caligrafia de Eça para passar isto tudo para texto que o povo conseguisse ler, não é? E acho que depois Ramalho Ortigão acabou por passar a batata quente a mais alguém, mas foi dureza conseguir que o editor aceitasse a obra. Diz aqui a certa altura, em carta enviada por Eça de Queiroz aos editores: nas provas mais não haverá a fazer que retoques, que podem ser ainda numerosos, mas que mais não serão do que retoques. Mas o editor queria mais do que isso. E Eça diz: não compreendi bem aquilo que diz a respeito dos desenvolvimentos de A Cidade e as Serras. Não existem outros desenvolvimentos, além dos estabelecidos no plano primitivo. Continua a tratar-se de um pequeno livro de 5 capítulos, dos quais já tem 3 nas suas mãos. Sabemos ainda que em 1895, durante 5 meses, Eça reviu provas deste livro e as submeteu a transformações inconcebíveis. Portanto, o que é que nós temos aqui realmente? É uma obra de Eça de Queiroz ou é uma obra de Eça de Queiroz com várias alterações e várias exigências do editor? Não é? Enfim. Depois, peguei neste fofinho Book Love, um ilustrado de Debbie Tung, que tem como uma das suas tradutoras para português a nossa Lena, dos livros da Lena, da página de Instagram e do YouTube Os Livros da Lena, a quem eu comprei esta cópia. Book Love é um livro muito fofinho para quem adora ler. Lá, diz na capa, para quem adora ler. E tem ilustrações de vários episódios da vida de uma menina que adora ler. Várias narrativas engraçadas em que demonstra que ela compra imensos livros, bem mais do que consegue ler, que ela adora ir a livrarias, que ela adora cheirar os livros, que gasta tudo e mais alguma coisa para ter mais e mais livros, que não é uma pessoa propriamente muito sociável. Ela vai a uma festa e o que ela faz em vez de conviver com as pessoas é pôr-se a um canto a ler o seu livro. Enfim, tem várias situações caricatas desse género. É uma obra para amantes de livros, para nos sentirmos compreendidos, talvez, para nos sentirmos compreendidos. Foi um livro que eu gostei muito de ler, lê-se num instantinho, é pequenino e é ilustrado. É da Poets and Dragons e é mais uma leitura, agora de dezembro. Depois, comecei este livro de não ficção. É um livro pequenino que eu comprei na Feira do Livro, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eles têm uma coleção bastante grande de obras, assim, todas assim pequenininhas, de vários autores. Este é um não-ficção sobre maternidade. Chama-se Quanto Tempo Tem um Dia? Experiências de Maternidade, de Susana Moreira Marques. Eu ouvi falar nesta obra no canal da Ana Lopes, da Aninha. Ela gostou muito e eu fiquei com esta obra atrás da orelha, com a pulguinha atrás da orelha, sabem? Pensei, se calhar seria interessante, mamãe 3, ler um livrinho destes que já tem bom feedback sobre experiências de maternidade. E comecei-o há 2 dias, e ainda não li assim muito. Vou lendo, porque isto é uma escrita muito doce e é para quem já é mãe, não diria eu, ou então para quem tem imenso interesse sobre maternidade, porque senão pode ser aborrecido.
É uma obra em que a autora, até o momento, fala um pouquinho da sua experiência a criar as duas filhas, fala também, faz um paralelo, ela encontra fotografias da mãe dela quando foi mãe, muito mais nova do que a autora. A autora já foi mãe depois dos 35, num país democrático, por oposição à mãe que foi durante o período da ditadura. Várias diferenças, não é? Mas ela diz que as fotografias de ambas, com os seus respectivos bebés ao colo, são muito, muito semelhantes e que as mães parecem mais novas do que são. Fala também da experiência do que me parece ser uma amiga dela, uma pessoa conhecida, que criou os filhos como mãe solteira, filhos de pais diferentes, com tudo o que isso implica de dificuldades e de solidão e de trabalho acrescido por não ter ali o pai que possa ajudar nas tarefas do dia-a-dia, e conta aqui uma experiência muito, muito válida, muito enriquecedora, que demonstra o quão lutadoras as mães e as mulheres são, porque nem toda a gente está divorciada ou separada dos pais dos filhos, mas quando isso acontece o trabalho é acrescido, sem sombra de dúvida, a luta é maior, porque criar um filho dá muito, muito, muito trabalho. Eles são muito fofinhos, são muito amorosos e nós temos todo o amor desta vida, mas é muito trabalhoso e consegue ser muito frustrante e muito desgastante. Então está a ser uma experiência de leitura fantástica, estou a gostar imenso, tenho bem mais de metade ainda por ler. São 100 e poucas páginas, mas eu vou na 30 e pouco, e estou ansiosa por voltar a pegar nesta fofura também. Também uma obra muito, muito terna, muito ternorosa, que eu acho que vou gostar até ao fim. Quanto tempo tem um dia? Que mais? Não tenho aqui o outro livrito, mas continuo a ler Elizabeth Strout, estou na segunda obra da tetralogia da Lucy Barton. Já li 2 das histórias de vizinhos e estou a adorar. Adoro a escrita da autora, estou a gostar imenso de cada uma das histórias e continuo. Portanto, livros físicos, estou com este e estou com o da Elizabeth Strout, e continuo com um audiobook da autobiografia da atriz Viola Davis. É isso por agora. Breve atualização, já assim um bocadinho tarde, já com a ring light ligada, porque já é um bocadinho tarde, mas só para dizer, já acabei esta fofura, adorei este livrinho. Quanto tempo tem um dia, da Susana Moreira Marques. É um livrinho super pequenino que se lê super bem, depois a escrita é muito fluida, é muito relato da vida da autora, na vertente mãe de 2 meninas, madrasta de um menino, e ela conta-nos a sua experiência enquanto mãe, é maternidade do princípio ao fim. É um relato muito válido, obviamente, é a experiência da autora, eu gostei muito de conhecer este aspecto tão íntimo da sua vida. Ela fala também, dá-nos também conta de alguns testemunhos de mulheres, mães, que falaram com ela e que lhe fizeram algumas confidências, mulheres com vidas diferentes da dela, e foi muito, 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 muito saboroso. Gostei mesmo muito de conhecer esta obra. Obrigada, Ana Lopes, pela recomendação que ela fez no canal dela, senão nunca lhe teria pegado, porque nunca chegaria a ter conhecimento deste livrinho. Portanto, mais um de não ficção. Depois comecei a ler uma coletânea de contos de vários autores portugueses, que é este, Uma Dor Tão Desigual, que eu comprei à Ordem dos Psicólogos. A Ordem dos Psicólogos fez um convite a vários autores portugueses, entre eles o Afonso Cruz, Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M. Tavares, Joel Neto, etc., para escreverem
um conto que de alguma forma falasse abordasse algum tema que tivesse a ver com a saúde mental. Já li 2, o do Afonso Cruz e o da Dulce Maria Cardoso. Gostei particularmente do da Dulce, que fala da história de um homem que vive a sua homossexualidade de uma forma ainda muito escondida, e ele confidencia-se apenas à amiga, e é a amiga que nos vai contando a história, e é muito ternurento. Gostei muito de conhecer esta história e estou com muita vontade de ler mais contos. Eu acho que para 2024 vou ler mais contos. Tenho algumas coletâneas na estante que ainda tenho que ir ver exatamente o que é que eu tenho nas estantes de contos e crónicas, novelas, por aí, ficção curta, ficção breve, mas quero muito continuar a ler. Quero muito continuar a ler contos, já não li há algum tempo e está a ser muito bom. Está a ser muito bom. Depois, que mais? Acabei o audiobook da autobiografia da Viola Davis. Gostei tanto. Ela fala de uma forma muito crua, sobretudo fala da vida toda até ao tempo presente. Ela já é uma mulher de muito sucesso, não é? Em Hollywood. Mas ela debruça sobretudo no que está para trás, não é? Na vida de muitas dificuldades, de pobreza extrema, ao ponto de não terem dinheiro para pagar luz, ou seja, não conseguiam ter água quente, não conseguiam ter eletricidade, não tomavam banho com regularidade, chegou a passar por humilhações, ela e as irmãs, por não tomarem banho regularmente. Foram chamadas a atenção por cheirarem mal. Ela faz ali descrições pormenorizadas da falta de higiene porque elas passavam, involuntariamente, era mesmo porque a miséria era absoluta. Fala da relação com os pais, com o irmão, com as irmãs, de um ou outro namorado, do atual marido. Enfim, gostei imenso de saber como é que esta mulher veio do absoluto nada e chegou onde chegou. E é uma história, eu adoro autobiografias, e é uma história fantástica que recomendo a toda a gente. Finding Me. Que mais? Depois comecei a ouvir um audiobook do Hello Beautiful. É isso, não é? Hello Beautiful. Olá Linda, da Anne Napolitano, creio que seja este o nome da autora. É a segunda obra que eu leio da autora. A primeira foi Dear Edward, que eu acho que foi na altura uma recomendação que me apareceu no Goodreads. Eu gosto da escrita da autora, gosto das histórias. São histórias bem estruturadas, bem pensadas, mas, por enquanto, eu estou talvez ali a meio da obra, eu sinto que não tem um impacto em mim, aquela vontade de saber mais, de estar a torcer por uma determinada personagem, estar ali a vibrar com a história. Eu não sinto isso, não é? Estou a gostar, gosto da escrita, estou a gostar dos personagens, do enredo, mas não é aquela coisa para favoritar a obra, para ser um 5 estrelas. Está a ser bonzinho, mas sem o impacto que eu contava que tivesse, uma vez que esta obra está a ser muito falada. Porque foi lançado para o mercado português recentemente a edição portuguesa, o Olá Linda, o título é Olá Linda, e muita gente está a adorar, então eu contei que também fosse assim comigo, mas por enquanto estou a gostar. Bem, é isso, estamos um pouco mais de meados de dezembro, hoje é dia 18, e não tarda é Natal e não tarda é Ano Novo, e eu acho que encerro este vlog de leituras por aqui e depois farei um ou outro vídeo, talvez até ao final do ano, para fazer mais alguma atualização ou fazer um apanhado das leituras do ano, melhores, piores por aí. Nas próximas semanas será isso que eu vou fazer, tá bom? Obrigada por me acompanharem, por aguentarem firmes até ao final deste vídeo que já vai um pouquinho longo. Boas leituras para toda a gente. Usem o campo dos comentários, já sabem, para partilhar comigo o que vos apetecer sobre os livros que falei aqui ou as vossas leituras atuais. Subscrevam o canal se ainda não o tiverem feito e deixem aquele gosto se gostarem deste tipo de conteúdo, e vemo-nos num próximo vídeo, este ano ou para o ano, mas vemo-nos em breve. Beijinhos, boas leituras e até à próxima.